Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre história e tempo e outros aspectos relacionados à temporalidade. E desde já peço, se gostar do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos. Confere aí. Mas vamos lá, galera. Uma coisa fundamental para a gente começar é conseguir definir o que é tempo. Na verdade, é importante perceber que o tempo é uma dimensão fundamental da história. É o que diferencia de várias outras ciências. Essa análise baseada em cima do tempo. Então é importante perceber que muitos pensadores ao longo da história sempre analisaram a questão do tempo. Dentre eles, vou destacar esse aqui, ó. Agostinho de Hipona, na verdade, o Santo Agostinho da Igreja Católica. Várias análises, essa aqui, vamos dar uma olhada onde ele fala aqui o seguinte, lá no final, ó, o que é por seguinte o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Então, verdadeiramente, analisar e responder sobre tempo é algo muito complexo, mas vamos tentar analisar aqui da forma mais simples possível para que todo mundo possa compreender. Então, dentro dessa perspectiva, eu coloco uma outra análise também de Santo Agostinho, onde ele coloca ali no meio do texto, dá uma olhada ali, ó. Quem pode medir os tempos passados, que já não existem, ou os futuros, que ainda não chegaram? Essa é a grande questão. Essa relação passado, presente, futuro, a todo momento vai ser analisada, a todo momento vai ser questionada e pensada ao longo de toda a história. As marcas mais evidentes para o ser humano da passagem do tempo estão no seu próprio corpo. Conforme a gente pode ver aqui ao lado, as experiências do tempo no nosso corpo, como as rugas, o envelhecimento, enfim, todos esses processos vão ficar muito nítidos e aparentes, marcando aí uma relação entre o ser humano e o tempo muito forte. Não só no próprio corpo, mas também na natureza em que esse ser humano está inserido. Afinal de contas, quando a gente olha lá embaixo na imagem, as fases da Lua, as estações do ano, então tudo isso vai dar uma dinâmica de periodicidade, uma dinâmica onde você tem uma situação em determinado momento e outra situação após algumas horas ou após alguns meses, marcando um novo processo, um novo momento. Tudo isso acho que as sociedades têm um interesse em entender e explicar esses fenômenos. E aí, ao longo da história, vamos ver o surgimento de diversos calendários. Podem ser um Tupi-Guarani aqui no Brasil, pode ser um Maia também aqui nas Américas, assim como o próprio calendário chinês na Ásia, com características próprias e com uma lógica muito interessante. Até mesmo o surgimento de calendários na Idade Média Europeia, mostrando o contexto ali de agricultura muito presente. Então esses calendários procuravam organizar o dia a dia, a colheita, a produção, o momento de criação de animais, enfim, toda essa lógica dessa sociedade. Mas claro, todos os calendários são muito marcados também por aspectos espirituais, por aspectos da sociedade. Quando a gente observa esses 4 calendários aqui, eles têm notadamente um caráter religioso. O primeiro, o calendário ocidental, gregoriano, mais utilizado no Ocidente de modo geral. O segundo, o calendário islâmico. O terceiro, o calendário judaico. E o quarto, o calendário chinês. Então, se você parar para perceber, cada um vai ter uma datação diferente e cada um vai ter um princípio diferente. É até interessante perceber que o calendário cristão é o único solar, o primeiro. Os outros 3 têm como base as fases da Lua. Mas claro que acaba prevalecendo para efeitos de organização mundial e preponderância econômico-política também o calendário cristão de modo geral. Mas os outros calendários são muito importantes e significativos para cada uma dessas culturas. Mas é só a história que se importa com o tempo? Na verdade, nenhuma outra ciência se interessa? Certamente não. Se observarmos aí outras disciplinas, tal como a física, por exemplo, a relação com o tempo é muito forte, seja numa lógica newtoniana ou do Einstein, mais recente. A lógica do Newton, muito mais pautada num tempo absoluto, enquanto o Einstein já defende a lógica do tempo relativo. Mas ainda assim, o tempo é um objeto muito importante dentro do estudo da física. E aí, no final do século XX, temos Stephen Hawking, grande cientista que no final do século XX ainda vai estabelecer a lógica de multiversos. Então temos uma percepção sobre o tempo na física muito interessante, que foi mudando ao longo do tempo e estabelece várias possibilidades, inclusive de diversas dimensões desse tempo e do universo. Na química temos os catalisadores, que são fundamentais para acelerar a velocidade. Nesse sentido, também trabalham a relação com o tempo. Temos também na biologia uma lógica muito forte com o tempo, afinal de contas, lá no início do vídeo falei sobre o tempo biológico, que é tão marcante para a gente, um
conceito básico da biologia que estabelece que os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Então, na verdade, a lógica do tempo está muito presente quando a gente pensa, por exemplo, as ciências biológicas. Uma variante que, assim como na física e na química, é muito mutável. À medida que você pode ter uma lógica aí, como coloquei no exemplo, de milissegundos relacionados aos impulsos do sistema nervoso, e ao mesmo tempo você tem uma lógica de milhões de anos se pensarmos o contexto de criação do universo, por exemplo. Na literatura, então, temos várias e várias obras. Tem apenas algumas aqui que vão trabalhar a questão do tempo, até mesmo memória, que a gente vai abordar em outro vídeo, mas a relação que há da literatura com o tempo é muito forte também. As publicações são muito voltadas para isso, para poder explicar essa lógica e essa vivência do ser humano em relação à questão do tempo, ou a falta dele. No campo das artes, então, a relação com o tempo é muito intensa, seja no teatro, no cinema, filmes, séries, enfim, vários momentos que a gente observa ali produções voltadas exclusivamente para tentar explicar, entender ou estabelecer uma lógica com o tempo, seja numa viagem para o futuro ou numa produção que efetivamente remeta a um passado. Voltando para a história, então, podemos perceber o quanto o tempo é complexo e quanto esse assunto pode render diferentes vertentes e possibilidades de interpretação. No contexto histórico, é importante perceber que temos fundamentalmente três formas de avaliar esse tempo. Um tempo numa lógica cíclica, que é muito comum, o tempo numa lógica linear, que se consolidou como o principal até então, mas também cada vez mais se entende a necessidade de ter uma percepção de uma lógica de tempo em rede, uma temporalidade contemporânea, onde está tudo meio que encadeado. Eu vou explicar cada ponto desse aí. Primeiro vamos começar pelo tempo cíclico. O tempo cíclico foi a primeira forma de interpretação e compreensão do ser humano em relação ao tempo. É uma lógica muito pautada na oralidade, onde passa de geração para geração os conhecimentos. Daí essa lógica cíclica. Essa relação onde se passa de geração para geração o conhecimento por uma tradição de oralidade, e nesse sentido se constitui uma identidade daquele determinado grupo. É uma tarefa que é muito importante, repetir essas antigas histórias para os filhos, para que esses possam passar à frente para os netos, e daí por diante, constituindo as verdades daquele grupo social. Desde a Grécia Antiga, essa lógica de contagem do tempo cíclico faz com que haja sempre o sentido de eternidade, um tempo que nunca acaba, que está sempre começando tudo de novo. A mitologia grega nos oferece uma interpretação muito interessante em relação à questão do tempo. Afinal de contas, Cronos, como você pode ver na imagem ali, o deus do tempo, tinha esse caráter devorador das pessoas, seus próprios filhos. Então, para que eles não destituíssem Cronos do seu poder, ele se alimentava dos seus filhos. Então, essa relação do tempo como algo que vem e passa e nos devora é um pensamento muito consolidado desde a antiguidade. E é claro que sempre a humanidade vai utilizar muitos mitos para poder explicar essa lógica com o tempo, uma lógica de tempo cíclico. Então, onde os ritos, as cerimônias, os momentos marcantes de determinado grupo social, determinada civilização, estabelecem uma narrativa que vai construir ali a identidade e a história daquele povo, sendo muito importante nesse sentido. Então, até hoje, isso é muito presente em várias sociedades, em qualquer lugar do mundo. Essa lógica de, então, estabelecer uma relação com o tempo, somar a ela uma narrativa, de modo que se construísse ali uma identidade com aquela população. Muito consolidado entre nós está o tempo linear, talvez o mais conhecido de vocês. Quando eu falo em tempo com você, normalmente você imagina aquela linha do tempo. É basicamente isso quando eu falo em tempo linear. Ele tem essa característica, né? O tempo linear, ele vai como uma sucessão de instantes e momentos em uma direção, em um sentido, como uma flecha. Então você percebe essa construção histórica como se dá. Diferente do tempo cíclico, que está sempre se renovando, o tempo linear ele tende a seguir em direção normalmente a uma lógica de progresso, onde o conhecimento humano vai se sobrepondo, fazendo com que todos esses eventos aconteçam para o progresso da humanidade. Logo, esse tempo linear é uma sucessão contínua de eventos irrepetíveis e irreversíveis, como você pode ver no exemplo aqui abaixo, ó. Mário sai de casa, é um evento. Mário entrou no ônibus, é outro evento. Mário chegou na escola, outro. Mário fez a prova, outro. E assim por diante. Você vai estar pontuando a história mundial com grandes eventos que vão acontecendo, de maior ou menor importância. Mas os eventos são fundamentais nessa história linear. Mas por que eu falei no vídeo que essa história linear tem sido muito questionada, né? Qual o grande problema da história linear? Na verdade, essa história linear, ela estabelece uma lógica até muito compreensível
acessível, qualquer pessoa que olha tende a entender rapidamente a sucessão de eventos, mas também tende a ter uma visão muito fechada em si mesmo. O grande problema, na verdade, os grandes problemas dessa lógica de tempo linear é que você acaba considerando o seguinte, que existe um único tempo para todos os povos, todas as culturas, todos os indivíduos, e a lógica não é essa. Na verdade, o tempo de cada povo, de cada sociedade é diferente. Então, às vezes, você acaba pegando ali uma guia que é pelo povo dominante, pela civilização dominante, mas tem uma dinâmica acontecendo ali na periferia desse povo principal, onde várias sociedades e povos estão construindo sua história, estão construindo seus elementos. Então, isso é importante perceber. A história não linear, ela tende a ser um pouco mais democrática, olhar por mais gente. Na verdade, é entender que a história linear, ela não elimina os outros povos, ela não elimina o tempo cíclico, ela não elimina as outras lógicas. O tempo linear ele não é superior aos outros. E quando a gente fala de tempo linear, uma coisa que é muito importante falar também é sobre a própria contagem, né, que estamos mais habituados. Ano, década, século, milênio. Na verdade, a contagem sempre começa do 1, né? O que eu quero dizer com essa contagem começando do 1? Nos exemplos que eu coloquei aqui para vocês, ó. Década é sempre do 1 ao 10, né? Não existe década 0. Então, sempre começa do ano 1 ao ano 10. Ou seja, a década de 80, os anos 80, começam em 1981 e vão até 1990. Né? Essa mesma lógica se segue para estabelecer século, milênio, né? Século, por exemplo, do ano 1 até o ano 100, né? Ou seja, o século XVI ele é do ano 1501 até 1600. Ok? Observação importante, quando a gente fala de século, sempre utilizamos algarismos romanos. Coloquei um exemplo para vocês aqui. Século XIV, por exemplo, é do ano 1301 ao ano 1400. E seguindo o milênio, a mesma lógica, do ano 1 até o ano 1000. Então a gente pode estabelecer como o segundo milênio da sociedade o ano 1001 até o ano 2000. Mas é importante destacar que essa marcação linear e esses exemplos que eu estabeleço aqui para vocês são baseados numa lógica religiosa, claro, muito dominante, cristã, que estabelece o ano 0 como o nascimento de Jesus. E aí AC, tudo aconteceu antes, né, antes de Cristo, e DC, tudo aconteceu depois. Normalmente o AC a gente sempre coloca para dizer que aquele ano, né, foi antes de Cristo. Normalmente depois de Cristo não precisa botar DC, né? Depois só botar o ano mesmo, 1980, por exemplo, se precisa botar 1980 DC. Normalmente não tem essa necessidade. E essa temporalidade contemporânea, essa temporalidade em rede, como nós falamos também, é você entender a lógica que cada cultura, grupo, indivíduo possui sua própria trajetória. Então, dentro desse sentido, é importante perceber que é uma lógica bem diferente do tempo cíclico ou do tempo linear. É um tempo que está em rede, onde cada povo segue a sua conduta, segue a sua trajetória, estabelece seus símbolos, signos, trajetória, ora se aproximando, ora se separando, mas tendo o seu próprio caminho. Com isso, então, gente, tempo e espaço vão ganhar uma outra dimensão. Daí é importante, como marquei aqui, os historiadores estarem cada vez mais cientes do seu papel frente à sociedade, à medida que eles vão ser os principais organizadores dessa relação da humanidade com o tempo. Então, dentro dessa perspectiva, é importante perceber a importância da atitude de todos nós enquanto seres históricos. E a história enquanto disciplina? É importante perceber que a história ela não vê apenas o passado, pronto, acabado, fechado. Na verdade, é importante entender que a história ela se move como o tempo. A história é complexa, é instigante. É um trabalho de detetive que nós fazemos enquanto historiadores, investigando os vestígios do passado, as fontes do passado. A história não quer só olhar para o passado. Na verdade, a história ela parte do presente, né? Como você está vendo aí, uma relação entre presente, vai ao passado para poder investigar o que tem de pista, para poder elucidar esse presente. Então, fundamentalmente, essa é a lógica da história, uma investigação do presente, porém usando elementos do passado. E aí você pergunta, e o futuro, Daniel? Na verdade, o futuro, gente, tá aí. O futuro tá ali na frente, mas esse futuro, com o tempo, vai virar presente. E depois, com o mesmo tempo, vai virar passado. Então é importante analisar essa dimensão, essa perspectiva. Sempre há o que se fazer, sempre há o que se mudar. O passado está estabelecido e deve ser investigado, porém, cabe novas interpretações. Esse passado não está totalmente fechado. Esse passado cabe investigações. Houve silenciamentos, houve esquecimentos. Então, cabe ao historiador do presente investigar esse passado, mas também projetar esse futuro, de modo que possamos melhorar enquanto sociedade e seres humanos. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve, dá um like e compartilha com os amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.